Bom dia, amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos a mais uma série de mensagens aqui do nosso canal que trata da Reforma Protestante. Vamos tratar de alguns temas filosóficos que hoje estão em voga dentro da igreja. E hoje eu queria falar sobre humanismo. O que é humanismo? Vamos a uma definição rápida, do que significa humanismo. Humanismo, no sentido amplo, significa valorizar o ser humano e a condição humana acima de tudo. Está relacionado com generosidade, compaixão e preocupação em valorizar os atributos e realizações humanas. O humanismo foi um movimento intelectual iniciado na Itália no século XIV, com o Renascimento e difundido pela Europa, rompendo com a forte influência da Igreja e do pensamento religioso da Idade Média, o teocentrismo, ou seja, Deus como centro de tudo. Cede lugar ao antropocentrismo, ou seja, o homem como sendo o centro de tudo, passando o homem a ser o centro de interesse. O humanismo procura o melhor nos seres humanos e para os seres humanos, sem se servir da religião. Meus amados, o humanismo ele tem distorcido a fé cristã, e nisso não é de agora, como nós vimos aqui no século XIV, ou seja, no início da Reforma Protestante. A Reforma Protestante já serviu para isso, para trazer de volta Deus para o centro. A igreja não está ao redor do homem, não é voltada para o homem, ela é voltada para Deus. O humanismo tem distorcido a fé cristã. Veja os nossos cultos. Nós não nos reunimos para cultuar a Deus. Nós nos reunimos para receber a bênção, para receber a vitória. Nós nos reunimos para nos alegrarmos, para ficarmos felizes. Nós nos reunimos para curar as pessoas, para repreender o mal da vida das pessoas, para trazer prosperidade para as pessoas. A igreja tem perdido o sentido do que é adoração por causa do humanismo. Ou seja, o homem hoje é o centro de tudo. Olhemos para os nossos cultos. Quando as pessoas não recebem a oportunidade, elas ficam tristes. Ou seja, elas estão ali para se apresentarem. Olhem para os nossos cultos. O apóstolo, o pastor, o pregador, o preletor são sempre o centro do culto. Nós transformamos os nossos cultos em verdadeiros shows. Nós transformamos os nossos cultos, que deveriam ser a Deus, em um local em que todo o culto é preparado para o adorador e não para o adorado. Nós nos esforçamos, usamos técnicas, usamos shows pirotécnicos muitas vezes para fazer com que as pessoas se sintam atraídas a ir ao culto. O centro da igreja não tem sido a adoração a Deus, mas sim fazer com que adeptos se cheguem à igreja. E isso está errado. O homem não é o centro. O homem não está no centro. O homem é pecador. O homem é miserável, é carente da graça de Deus. O centro é Deus. A igreja não foi chamada para se tornar em um povo que busca glória para si mesmo. A igreja é a noiva. É a noiva do Cordeiro, que precisa estar adornada para receber o noivo. E o humanismo, ele tem sim tirado a glória de Deus das igrejas, e o que é pior é que os pastores não percebem isso, é que as lideranças não percebem isso, que estamos transformando os nossos cultos em verdadeiras adorações ao homem, em verdadeiras festas para a glória do homem. Apelos dos nossos cultos chegam a ser muitas vezes, de muitas maneiras, são coisas que deixam a gente triste. Alguém de cima de uma tribuna, depois de ter passado todo um culto dizendo estar pregando a verdade,
falando de um Deus poderoso, falando de um Deus soberano, apelar e dizer: aceitem a Jesus, Ele precisa de vocês, Ele é tão bonzinho, Ele é tão lindinho, aceitem a Ele, vocês precisam se dobrar a Ele, como se fosse a vontade desses seres humanos, corrompida pelo pecado, que estivesse à mercê de um Deus santo e poderoso. Não, o centro da igreja não é o homem, o centro da igreja é Deus.